Meu amigo líder, empresário, recrutadores, psicólogos, todos aqueles que participam do processo de recrutamento e seleção dentro da empresa, para que a gente consiga captar a melhor mão de obra, né, a mão de obra mais qualificada para aquilo que nós precisamos. Será? Pessoal, processo de recrutamento e seleção, o próprio nome já diz, né? Recrutamento, você recruta candidatos para uma vaga de emprego e a seleção, a partir daquele recrutamento, você vai selecionar o que você considera como o melhor para preencher uma determinada vaga, ok? Então, o que a gente vai entender especificamente o que é cada um, né? De uma forma mais dinâmica, no sentido de que eu vou trazer para vocês também a realidade, o que de fato funciona, o que não funciona, o que as empresas perdem tempo nesse processo aqui. Então vamos lá, né? Vamos entender as principais diferenças. São processos distintos, mas eles se complementam. Então você precisa ter um bom processo de recrutamento para você conseguir, principalmente, economizar tempo no processo de seleção. Por isso que um contempla o outro, um meio que depende do outro, né? Então, o recrutamento, como eu citei, então você usa para atrair os talentos certos, né? Onde a sua empresa ela vai ser vista, onde aquele candidato ele vai entender que você precisa de determinado cargo e se ele preenche ou não os pré-requisitos. Por que preenche ou não? Né? Porque nós temos algumas fases aqui do processo de recrutamento. Então, as principais são a especificação das funções, onde você coloca ali claramente as responsabilidades, atividades e entregas do cargo. Isso aqui é fundamental, em qualquer um. Você precisa definir as responsabilidades e atividades, principalmente atividade. Né? Então, eu preciso de um cargo de recepcionista, de atendente, eu preciso de um cargo de gestor, de diretor, de vendedor, qualquer coisa que você vá proporcionar nessa vaga, você precisa esclarecer muito bem, especificar quais são as atividades, né? Para depois não chegar lá na frente e falar assim, mas você não falou isso, né? E acontece. Na hora que da seleção, ou já exercendo a atividade, não, mas você falou que eu não ia fazer esse tipo de trabalho. É assim hoje, pessoal. As pessoas elas fazem exatamente o que está descrito na função dela. Elas não vão fazer nada mais, esquece. E aí já vem um ponto de realidade. Esquece essa ideia de não, porque a pessoa vai se dedicar a fazer a mais. Isso aí olha, eu chuto para vocês 1%. Né, dos trabalhadores hoje fazem a mais, tá? Você desculpa, se você é CLT, é difícil, é difícil. Hoje existe principalmente nas gerações mais novas, uma ideia de que você é explorado, então eu vou fazer o mínimo. Infelizmente é assim. Então precisa esclarecer ali, já nesse começo. Saber o perfil requisitado, identificar as competências técnicas, comportamentais e experiência necessária. Então, aqui, pessoal, eu vou puxar para a competência técnica, ok? De fato, em alguns cargos, você precisa de uma competência técnica. Então, eu vou contratar recursos humanos para minha empresa. Não tem como eu contratar um RH se esse indivíduo não tiver um curso mínimo de RH. Né? Não tem como eu contratar um fiscal se não for um contador. Isso não tem como fazer. Então, quando o serviço, o cargo, né, exige uma competência técnica, tem que estar descrito. O que acontece aqui? Às vezes eu vejo, LinkedIn principalmente. LinkedIn para mim é um lugar onde recrutadores fingem que estão recrutando e pessoas fingem que estão conseguindo alguma coisa, emprego, sei lá. Para mim é isso, mas tudo bem. Talvez seja, né, eu não saiba usar direito, mas vamos lá. E lá eu vejo, às vezes, o cara precisa para trabalhar sei lá, num banco. Nossa, tem uns 10 cursos que o cara precisa. Gente, uma coisa é você buscar a base. Né? Outra coisa é você querer um gênio para solucionar os seus problemas. Né? Um pouco complicado. Né? Se você busca muitas questões técnicas, vai ser um pouco difícil você encontrar. É mais fácil você proporcionar isso depois. Achar a base, proporcionar. Mas, enfim, a questão técnica tem que estar descrita. Onde é complicado aqui, experiência necessária. Dependendo do cargo, hoje em dia esquece a experiência necessária. Eu preciso de um atendente para minha loja que tenha conhecimento em Office, Windows 11, e mais isso, mais aquilo, em sistemas operacionais de cobrança. Para. Hoje,
com metade do país recebendo Bolsa Família, esquece. Você abre a vaga, nesses casos, que você não necessariamente precisa de uma competência técnica, né, que exige ali um certificado, uma faculdade, um curso técnico. Experiência, irmão, dependendo do cargo, não coloca. Não coloca. Você ensina. É mais fácil. Até porque vai pegar o seu jeito, né? Tem muitas empresas que fazem isso. Empresas que preferem um indivíduo sem experiência para que ele pegue ali o contexto ali da minha empresa. Considerar limitadores de corte, estabelecer critérios eliminatórios para focar nos candidatos mais aderentes. Por exemplo, dependendo do cargo que eu vou buscar, eu posso colocar como um limitador a questão geográfica. Então, você está abrindo uma vaga em São Paulo, né, capital, por exemplo. Você coloca o limitador São Paulo capital, não pode ser de outro, não pode ser de Campinas, não pode ser de Guarulhos, não pode ser. Ah, mas São Paulo é muito grande, então você especifica um raio, por exemplo, é um limitador. Né? Eu moro em Londrina. Londrina tem cidades vizinhas, são coladas. Você muda de cidade e nem percebeu. Então eu posso especificar isso. Por quê? Transporte. A partir do momento que eu estou dentro da cidade, eu tenho um transporte municipal. A partir do momento que é de outra cidade, eu tenho outro tipo de transporte. Às vezes a pessoa tem que pegar um ônibus de outra cidade e chegar no terminal da cidade que eu estou para pegar outro ônibus para ir para a empresa. Então, isso pode ser um problema, dependendo da localização da minha empresa e dos critérios, tá? Isso é um ponto de corte, por exemplo. Ok? Então, o recrutamento é basicamente você especificar aquela pessoa que está buscando o que ela se ela atende a esses requisitos, tá bom? Aí nós temos o processo de seleção. Depois que você recebeu todos os currículos, né, você vai entender quem são essas pessoas que te buscaram. O processo de seleção, ela tem basicamente duas etapas, né? A seleção do currículo e a seleção propriamente dita na questão da conversa, ali, do entendimento, né, de como aquela pessoa é. Por que do currículo? Pessoal, hoje você analisa um currículo, uma pessoa que tem experiência já, ela bate o olho no currículo, ela já entende se aquela pessoa é o que ela está precisando ou não. Porque hoje as pessoas mentem muito no currículo, muito. É gritante o que as pessoas mentem no currículo. E aí às vezes você pega no próprio currículo, por exemplo, você pega uma pessoa, coloca lá, competências, comunicativa, trabalho em equipe, faço adaptação. Aí nos últimos 2 anos a pessoa teve 5 empregos, dos 5, 3 ela não passou do período de experiência. Pô, parabéns. Em 2 anos, 5 empresas, 3 não passaram de experiência, sendo tudo isso. Culpa da empresa, certeza. A empresa que é ruim, a empresa que não presta. Então, nisso aí você já vai eliminando algumas possibilidades. Tá? Então, aí até uma questão da nova geração, dos novos aí, que acham que, não, eu não gostei, eu saio. Isso aí vai só te prejudicar, tá? Você não se esforça nem um pouco para ficar numa empresa, no futuro as empresas não vão se esforçar nem um pouco para te contratar. Simples assim. E aí tem as etapas, né? Tipo, avaliar o histórico profissional, analisar as experiências anteriores, os resultados alcançados, a trajetória do candidato. Isso, essa questão da experiência anterior, vale focar um ponto importante nessa questão do tempo de empresa. Às vezes a pessoa passou ali, como eu citei, já vi vários. 2 anos passou em 6, 7 empresas. 1 ano passou em 4 empresas já. Não é possível que todas as empresas são tão ruins assim. Né? Não, elas não suportaram a tamanha capacidade do indivíduo de progredir, de entregar algo satisfatório. Então, já começa por aí, né, as experiências anteriores. Aí, mas dependendo da questão, né, do prazo, um tempo numa empresa, um tempo na outra, aí você analisa se as experiências, elas contemplam um pouco aquilo que você está buscando, elas podem ajudar, né, principalmente se for numa questão técnica e você precisar de experiência. Né? Às vezes a pessoa acabou de se formar numa faculdade, ela precisa do emprego. Né? Se a tua empresa não necessariamente precisa de uma experiência, às vezes acontece, pode contratar. Ah, não, minha empresa já é grande, preciso contratar um RH e minha empresa tem 1.000 funcionários. Não dá para você contratar um RH que acabou de ser da faculdade, infelizmente. Contratar um RH que já tem experiência. Então aí você vai analisar isso aqui. Resultados alcançados e trajetória do candidato, isso conta mais para cargos de alto nível, tá? Porque para você contratar um gestor ou uma diretoria, você precisa entender o que esse indivíduo já trouxe de resultados para outras empresas e a trajetória dele para ver se realmente ele vai conseguir entregar aquilo que você está exigindo, tá?
Identificar as características de personalidade. Aqui é onde a gente pega o cara mentiroso, né? Não, extremamente comunicativo. Aí tudo que você pergunta a pessoa, ele fala sim, é, aham, não. Nossa, uma comunicação absurda. Chegou na empresa, não cumprimentou ninguém, falou bom dia, boa tarde para ninguém, e tá lá no currículo. Fácil trabalho em equipe, né? Tem facilidade para trabalhar em equipe. Nossa, eu imagino, né? Tá precisando do emprego, não cumprimenta ninguém, imagina. Que equipe é essa? Equipe individual, né? Criou na cabeça dele. Ele com ele mesmo, já, né? E confrontar a apresentação de currículo com a formal, que é o que a gente está falando até agora, né? Que eu acabei de falar. Essa questão do que ele trouxe para o currículo, para o que ele de fato está apresentando ali. Aí aqui, pessoal, para a gente finalizar, tem algumas coisas que eu particularmente eu vejo como um absurdo, né? Coisa idiota mesmo. Vou citar algumas. Por exemplo, na entrevista, na parte de seleção, o psicólogo perguntar: por que você quer trabalhar aqui? Meu amigo do céu, presta atenção. Deixa eu falar para vocês. O meu primeiro emprego formal, comecei os meus negocinhos, ganhar meu dinheiro com 9 anos de idade. Meu primeiro emprego formal, eu tinha 16 anos, acabava de fazer 16 anos, trabalhar no mercado. Era uma vaga de empacotador. E a pessoa, eu fui lá, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro. Aí a psicóloga, mas por que você quer trabalhar aqui? Meu Deus, cara, eu tenho 16 anos, não é eu quero trabalhar aqui. Eu falei, né, nem entendi a pergunta, era a minha primeira entrevista de emprego na vida. Eu olhei para ela e falei, olha, não é que eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar e vocês estão dando uma vaga de emprego. É por isso que eu tô aqui. Passei, né, entrei. Tinha 3 vagas, tinha umas 20 pessoas lá, eu entrei. Mas qual que é o fundamento? Hoje em dia, antigamente, nas gerações mais antigas, Baby Boomer lá, geração X, já tinha assim um amor, um negócio de querer trabalhar ali, né? Aquela empresa gigante e tal, não sei o que lá. Hoje em dia, meu amigo, a não ser que você seja o Google, o Facebook, então as pessoas não têm interesse em trabalhar na tua empresa, elas têm interesse em ganhar dinheiro. É isso. Então não perca tempo com isso, com essa ilusão de que a pessoa, não, porque eu vejo essa empresa máximo, nossa, meu sonho. Quando eu nasci, eu lembro que isso aqui era um mercado, eram uns secos e molhados, né? Agora virou um mercado, meu sonho é trabalhar aqui, né? Um mercado com 50 funcionários. Não, acorda, como diz, acorda para cuspir, gente. Né? E outra coisa, dinâmica em grupo. Eu passei uma vez por uma entrevista, faz, sei lá, mais de 20 anos, e, e lá na entrevista a psicóloga falou lá, olha, o salário, falou carga horária tal, tinha uma sala assim com um grupo de pessoas. Olha, a partir de agora, quem topa, né, a proposta, continue, porque a gente vai fazer uma dinâmica de grupo e quem não topou pode ir embora, tranquilo, sem problema. Eu levantei e fui embora. Não porque eu não aceitei as propostas eram boas, mas que quando falou dinâmica de grupo, eu não confio numa empresa que faz dinâmica de grupo. Porque no processo de seleção ali, você colocar as pessoas e depois fazer uma análise, olha, aquele ele se comunicou melhor, olha, aquele você viu que ele que pegou na mão da outra pessoa, bateu nas costas, tipo assim, né, teve uma questão de convivência ali melhor. Para, meu amigo, porque amanhã é outro dia. As pessoas, elas mudam constantemente, diariamente, pautado numa questão social externa da empresa. Se a pessoa pode ser, naquele dia, ela pode ter, sei lá, tá, nossa, no melhor dia da vida dela, está buscando um emprego, ela quer um emprego, ela precisa do emprego, ela vai fazer o que você pedir, ela vai se transformar. No outro dia ela conseguiu um emprego, acontece alguma coisa na família dela, na casa dela, ela vai chegar lá entendeu? Não, essas questões pontuais você não consegue, é igual psicólogo. Você está com algum problema, você vai no psicólogo, você pergunta um psicólogo se você vai no psicólogo, se você vai no tratamento, se em uma sessão você consegue resolver seus problemas. Isso não existe. Isso não existe. Você precisa de várias sessões para o psicólogo entender o seu comportamento de fato, para então chegar a uma conclusão. Agora você vai numa empresa, faz uma dinâmica de grupo, 20, 30 pessoas naquela dinâmica, e no final consegue tirar uma conclusão de cada um para quem contratar? Não, você está de sacanagem comigo. Então, pessoal, hoje, não estou falando de gerações passadas, hoje o processo de recrutamento e seleção está muito mais pautado numa questão técnica, burocrática,
tá? De experiência, de bater de frente ali o currículo com o que a pessoa está falando para você no momento da entrevista, do que questões nossa, de comportamento ali e tal. Conheço pessoas extremamente chatas, insuportáveis, que têm cargos elevados aí, são excelentes na entrega, como eu conheço pessoas extremamente extrovertidas, brincalhonas, tá sempre rindo, abraçando todo mundo, que é uma merda no trabalho. Então, vai por esse lado, tá bom? Trouxe para vocês aqui a técnica e a experiência, tá? Pessoal, gostou do vídeo? Já segue o canal, curta o vídeo e coloque aí nos comentários sua experiência, se você tem dúvidas, para a gente falar mais sobre esses processos internos dentro da empresa, ok? Até mais, pessoal.